Tudo o que você precisa saber na sua aula de juros é agora, nesse momento. E claro que a primeira coisa mais importante é saber a definição de juros, então vamos para ela. A definição de juros ela é importante para que você saiba o que significa cada um dos elementos que estão aqui envolvidos. Eu vou te mostrar com o máximo de rigor para que não falte nada para você. Então olha só, juros é um valor adicional, coisa importante aí já. Juros é um valor que é somado, é um adicional, é um algo a mais, muito bem, que se paga ou se recebe. Então numa aplicação no investimento você vai receber, vai aumentar aí o seu investimento, ou você vai pagar no caso de um empréstimo, de um financiamento e assim por diante. Por uma quantia, uma determinada quantia. Adriano, então existe uma quantia que eu vou aplicar ou que eu vou pegar no empréstimo e ela vai acumulando, ela vai adicionando os juros. Essa que é a ideia do funcionamento de juros. Uma quantia durante um período de tempo. Então, por um período de tempo, por um certo tempo, que essa quantia vai ficar rendendo juros a uma taxa, aplicada a uma taxa, a um percentual que vai ter aí. Adriano, vamos entender cada um desses elementos, a letra que é utilizada e como que ela é representada em cada questão? Vamos lá então. Começamos com o quê? Juros, né? O astro da aula, que é o juros. E os juros, na matemática financeira, nós representamos pela letra J de juros, para ficar bem claro, né, para ninguém se confundir. E Adriano, juros é uma unidade o quê? É uma unidade monetária. Então, dentro das questões, os juros é um valor em reais. Claro, até pode ser em outra unidade monetária, mas em geral aqui no Brasil nós usamos o reais. Então, quando você vai lá que os juros foi de tantos reais, é a unidade dele. E aí depois, esse juros ele veio de um valor, de uma determinada quantia que foi aplicada. Essa quantia é o capital. E o capital nós damos a letra de C na matemática financeira. E também é um valor o quê? Monetário. Também é um valor dado em reais. Tem mais algumas informações importantes? Tem, olha só. Essa quantia, esse capital, ele foi aplicado por um certo o quê? Período de tempo. E Adriano, período de tempo aqui é a variável tempo, que é representada pela letra T. Muito bem, até agora está acertando todas as letras, eu garanto aí. E esse tempo é um tempo em dias, meses, anos, que será aplicado ao dia, ao mês, ao ano, ao bimestre, numa década. Tem algumas unidades não tão comuns, mas que podem cair. E por fim, na nossa definição, nós temos a taxa. E Adriano, o que é a taxa? Ela é representada pela letra I. A matemática financeira usa a letra I para representar a taxa e ela é o percentual. É a porcentagem a qual aquele capital foi aplicado por um determinado tempo, gerando assim, né, acumulando, adicionando os juros mês a mês, dia a dia, ano a ano e assim por diante. Então o percentual que você encontra na questão é a taxa correspondente. Ok, mas Adriano, eu aplico um certo capital e ele vai rendendo juros, ele vai adicionando, acumulando juros. E eu tinha um capital, isso vai aumentando. E esse total, aqui está o capital, aqui está os juros. E esse total tem algum nome? Tem. Esse total é chamado de montante. Então, montante é uma outra informação muito importante na aula de juros. Mas, Adriano, o montante, ele é o que exatamente? Ele é o todo, ele é o acumulado, portanto, ele é o capital mais os juros. Representado pela letra M, tá ok? Representado pela letra M e também um valor monetário, já que ele é capital mais juros. Então entenda uma coisa, na fórmula de juros simples não aparece o montante, mas nada impede que a questão peça para você calcular o montante ou que você tenha o montante como informação no texto e tenha que calcular. Mas também nos juros compostos aparece o quê? O montante, o M, na formulazinha de juros compostos. E é engraçado, né? Juros compostos, mas não aparece o J de juros, mas ele está dentro do montante. Sempre lembrando, montante é uma linguagem universal. Não é porque ele aparece na fórmula de juros compostos que é só lá que ele pode ser cobrado. E não é porque em juros compostos não aparecem os juros que não se pode cobrar ele. Toda vez que cobrar montante, eu tenho uma relação que montante é capital mais juros. Pegou na boa? E olha só essas duas unidades aqui. Quero que você olhe agora para essas duas. Porque o tempo é uma unidade de tempo, óbvio. E a taxa é um percentual cobrado num certo período. 10% ao mês, 7% ao ano. Então aquela taxa ela é cobrada num certo período. Isso quer dizer que o tempo e a taxa
são períodos de tempo. E adivinha, numa questão, eles têm que estar no mesmo período de tempo. Se a taxa é ao mês, tempo em meses. Se a taxa é ao ano, tempo em anos. E se não tiver, como é que você faz para converter? Basta você ter uma noção das unidades de tempo que ali estão. E aí, para não se perder, vamos fazer um treininho? O treino é assim, ó. Nós vamos definir juntos, eu e você. Você vai respondendo aí, tem que participar. Participa da minha aula, responde aonde quer que você esteja. Quando você responde, quando você verbaliza, quando você fala, você está memorizando ainda mais os conceitos e o conteúdo. Tudo bem? Então participa da aula. Posso contar contigo? Então tá bom. Olha só, nesse exemplo a gente vai definir a taxa e o tempo, o I e o T para cada um dos exemplos. Como assim, Adriano? Vai vir um pedaço de uma questão que envolve a taxa e o tempo. Mas adivinha, eles não estarão no mesmo período de tempo. Então a gente vai junto o quê? Converter para que na hora de jogar uma formulazinha estejam equivalentes. Vamos lá então? Começou, olha só. Juros de 7% ao mês aplicado por um ano. Juros de 7% ao mês aplicado por um ano. Se eu te perguntar a taxa, que você vai jogar lá na formulazinha, que eu vou te apresentar logo mais. Qual é a taxa? É 7%. E se é 7%, eu vou colocar 7%. E 7% é 7 dividido por 100, ou 0,07. A taxa tranquilo. Mas agora o tempo. O tempo é o tempo de um ano. Então lá na formulazinha, no lugar do T, eu coloco 1. Sim ou não? Não, para! Presta atenção. Se é 7% ao mês, por mais que o tempo é de um ano, eu tenho que colocar na mesma unidade. Já que é 7% ao mês, eu vou colocar o tempo em meses. E a pergunta é, um ano tem quantos meses? Você não vai errar, né? Um ano tem 12 meses, é isso aí. Então no lugar do tempo vai o quê? 12. Adriano, outros exemplos para eu ficar bom nisso daqui. Então tá bom. Vamos lá, próximo. Juros de 10% ao bimestre. Adriano, bimestre um pouco diferente. Talvez não é nem tão comum na matemática financeira, mas pode acontecer. Juros de 10% ao bimestre aplicado por um ano. Vamos lá. Qual é a taxa? Taxa de 10%. E 10% é 0,1. Muito bem, isso aí. E Adriano, aplicado por um ano. Então o tempo agora sim é 1. Tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver. Vamos lá. Um bimestre são 2 meses. Um ano tem 12 meses. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Então quer dizer que um ano ele tem 6 bimestres. Então no lugar do tempo vai o número 6, que é justamente esse número que você vai utilizar para fazer as contas. Ai, Adri, eu ainda estou talvez com um pouco de dúvida. Faz mais um, só para eu ter certeza para garantir. Tá bom, tá bom. Já que você pediu bastante, eu vou fazer mais um. Vamos lá. Juros de 12% ao ano. Juros de 12% ao ano. Você vê que eu não estou dando ênfase no percentual. Eu sei que você não vai errar. Você já viu uma aula de porcentagem, você sabe muito bem isso. Agora, ao ano. Fica ligado. Vamos lá. Aplicado por 24 meses. Vamos ver? Quem é a taxa? 12%. E 12% é 0,12. Ou 12 dividido por 100. Você que escolhe na hora de fazer as contas. Agora o tempo, 24 meses. O tempo é 24? Tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver. Vai lá. Se é 12% ao ano, a pergunta é: 24 meses são quantos anos? E 24 meses são 2 anos. Portanto, o tempo é igual a 2. Pegou essa diferença? Então, se a taxa e o tempo não estiverem no mesmo período de tempo, basta você converter, não é algo tão complicado assim.